Sejam bem-vindos ao Negócio é o Seguinte, mais uma vez um episódio especial. Eu tô tão feliz, mano, é só gente bacana vindo aqui com a gente. Não, e você tem feito alguns convidados que eu não conhecia, hoje é um exemplo desse, e só o bate-papo em off eu já tô super contente também. Não, isso. E assim, você vai conhecer uma pessoa incrível. Não é só a profissional, é a pessoa. Uma pessoa que é muito ligada no que faz, com excelência, com celeridade, alguém que é encantadora também porque é uma educadora, busca transformar o mundo, escreve muito bem. Eu tô começando a provocar ela, que eu tenho visto ela escrever, e é muito legal os textos que ela traz. Isabela, doutora Isabela, Vossa Excelência, é assim que chama? Calma, pessoal, eu já me preparei para isso. Qual o pronome de tratamento para falar com uma juíza? E ela falou assim, você. Então entendo você que está tudo implícito, o respeito à pessoa, à mulher e à profissional também. Então vamos seguir nessa de você. Muito bem, e mais do que isso, Isa, muito obrigado por você ter vindo, se deslocado da sua cidade para cá. Ontem a gente não vai contar o que aconteceu, mas foi muito bom também, foi muito legal. Poxa, que privilégio ter você aqui. Hoje a gente vai falar bastante dessa mulher, porque eu acho que é uma coisa importante, mulheres em liderança. O mundo precisa mais disso. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu achei até engraçado quando você perguntou para mim, você poderia, eu sei que vou te dar um trabalho, vir até Santos. Eu falei, nossa, que honra, mas está me convidando, eu mesma. É um prazer estar aqui. Pois é, muito legal. Então, primeiro, obrigado. A gente vai conversar de um monte de coisa, mas aqui a primeira pergunta de bate-pronto é essa. O negócio é o seguinte, quem é a Isabela? Quanto tempo eu tenho para responder? Em quantos podcasts? Não, perguntar para uma mulher, assim, de bate-pronto, quem é a Isabela, né? Nós somos tantas. Aliás, eu acho que a gente faz muito esforço, né? Justamente por isso, né? Porque para atender essa multiplicidade de papéis e tentar atender com excelência, até uma hora que a gente se dá conta que não dá para ser tudo com excelência, né? Que a gente tem que escolher o que a gente quer fazer, o que é mais importante a gente fazer melhor ou a gente se dedicar mais tempo. Mas, enfim, a primeira coisa... Então, eu sou mulher, eu sou muitas, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha, sou juíza do trabalho há 22 anos, com muito orgulho, né? Já escutei até, isso é uma coisa que já me falaram assim, você é juíza de quê? Eu falei, sou juíza do trabalho. Então você não é ninguém. Olha, não, já escutei até isso. Mas, porque a justiça do trabalho não é bem vista por algumas pessoas, né? Uhum. Infelizmente. Mas eu tenho o maior orgulho desse papel também que eu desempenho e desempenho da melhor forma possível. Mãe de 3, isso é muito... São lindos, 3 e adolescentes, agora deixando você e o André de cabelo branco, né? Casada com o André aí. Você não tá de cabelo branco e o André também não, mas vocês já estão envelhecendo, né? E a criançada bota a pilha. 3 crianças, são sempre crianças para mãe, né? Que idade? 18, 16 e 14. Então, a gente está aprendendo a conviver com essa nova fase deles, mas está sendo muito legal. Eu gosto muito de ser mãe de adolescentes, apesar do lado avesso, né? Eu acho que o lado bom compensa todo o lado avesso. Então, eu sou muito mãe, né? Mãe de 3 há tanto tempo... Talvez seja o principal papel que eu desempenho na vida, né? Uhum. Porque quando você coloca 3 pessoas no mundo, numa fase que eu acho que a gente não tem a menor ideia daquilo que a gente está fazendo, você assume uma responsabilidade gigante sem ter ideia do que você está fazendo. E aí você vai aprendendo a construir o processo, às vezes desconstruindo e reconstruindo, muitas vezes, né? Desconstruindo e reconstruindo, mas... Quando você precisa educar 3 seres humanos, e na verdade eles te educam muito também, eu acho que não dá para dizer que não seja esse, se não o principal, certamente um dos top 3 assim, dos papéis que a gente desempenha na vida, né? E tem horas que em casa a juíza chega forte com essa molecada ou não? É mais tranquilo?
Tem hora que a gente perde a paciência. Não sei se é sobre isso que você está falando, mas... Mais ou menos. Mas tem hora que a gente perde a paciência. Eu tento muito ser a mãe mediadora, né? Porque é o que eu gosto de fazer no trabalho, e eu acho que isso é um estilo de vida também, quando você começa a trabalhar negociando os conflitos, eu tento trazer isso para casa. Mas não é sempre, né, que eu consigo. Então, muitas vezes... Mas é muito legal te ouvir. Mas eu não tenho um martelo em casa. Tá bom. Nem no trabalho. Mas é muito legal te ouvir que você começa falando, eu sou muitas, né? E eu acho que isso é de uma profundidade e de uma leveza, porque quando você reconhece esses lados, não dá conta de tudo ao mesmo tempo, somos vulneráveis. Então, eu também gostaria muito, eu vim aqui para essa mesa, para essa conversa, para entender mais o outro lado do juiz, né, da juíza, porque tem um estereótipo. O juiz é alguém muito sério, sisudo. Eu tenho certeza que isso é um grande estereótipo. Conhecendo o pessoal lá do TRT, deu para ver o lado humano muito forte, um lado educador. Você falou agora de mediação de conflito. Tudo isso para emendar uma pergunta. Qual o teu propósito como juíza? Então, eu acho que meu propósito também foi mudando um pouco ao longo da minha trajetória. Eu passei no concurso muito nova, com 24 anos, e eu decidi, na época era colegial, agora é ensino médio, mas até o segundo colegial, eu queria fazer psicologia. Eu gosto de gente, a verdade é essa, eu gosto de gente, gosto de relacionamento, eu sou uma pessoa das relações. Eu falo que, embora eu seja inteira, eu só me vejo completa no meio de pessoas, eu gosto mesmo de gente. E aí eu queria fazer psicologia, queria fazer jornalismo antes, gosto muito de escrever. Aí minha mãe dizia assim, não, mas para ser jornalista não precisa fazer faculdade. Naquela época ela pensava assim, não sei nem por quê. Enfim. Ela estava com a razão, até hoje você tem essa discussão, né? Mas eu escutava isso, enfim. Aí falei, não, vou fazer psicologia. Aí decidi, no terceiro ano eu decidi fazer direito, mas já querendo a magistratura, isso eu sempre quis. E eu acho que na minha cabeça eu pensava assim, me revoltam muito as injustiças quando a gente vê uma coisa que não nos parece justa. Então eu acho que eu queria trabalhar nisso, no sentido de corrigir, por assim dizer, as injustiças. E depois ainda, ao longo da faculdade, eu acabei indo parar na Justiça do Trabalho, que ainda eu acho que tem uma função social muito importante. E isso me agrada, isso me faz feliz. Eu ter um trabalho que, ao mesmo tempo, é a minha profissão, é o que me realiza, mas também tem uma função social. Ao longo do tempo, quando eu passei no concurso muito nova ainda, eu falei, gente, quem sou eu para julgar? E até eu vivia um conflito interno, porque a gente dizia assim, não é legal julgar, não julgar os outros, não devemos julgar. E virou profissão. Mas eu vim julgar, eu vim dizer, esse tá certo, esse tá errado, você tá certo, você tá errado. E quem sou eu, afinal? Então eu me encontrei muito quando eu fui me encaminhando, aí encontrando novos horizontes dentro do que eu já fazia, né? Que eu acho que isso é muito importante quando você tá há mais de 20 anos fazendo na mesma profissão, na mesma carreira. E ainda com perspectiva de ficar muitos outros. Eu fui atuar nessa parte de negociação. Sempre fui muito conciliadora, sempre fui do acordo. Mas eu fui me aprofundar no estudo da negociação de conflitos, dos métodos consensuais de solução de disputas. E aí eu descobri que foi aí que eu me encontrei. Então, assim, quando a gente tem um conflito, quando as pessoas têm um conflito, elas chegam na justiça porque elas têm um impasse. Porque elas têm uma divergência de vontades, uma divergência de interesses, elas não concordam com alguma coisa. E elas chegaram no momento em que elas têm um impasse. Então, elas precisam de alguém para ajudar a resolver. Agora, esse alguém precisa necessariamente ser alguém que resolva, que diga, você está certo, você está errado, você venceu, você perdeu, você é o vilão, você é o mocinho. Aí eu passei a ter um outro viés de atuação, que é esse que me faz mais feliz. As pessoas precisam de uma solução. Elas precisam resolver o dilema, resolver o conflito, resolver a disputa, que não é necessariamente
O certo e o errado, o lado A ou o lado B, né? Aliás, talvez o contrário, porque quando você diz quem está com a razão, você não resolve o conflito, né? Você põe... Potencializa, né? Muitas vezes potencializa, mas você não atua necessariamente na pacificação. Então, quando a gente consegue fazer com que as próprias partes conversem, se componham, atuem de uma maneira um pouco mais generosa, tenham um olhar um pouco mais empático para a necessidade do outro, quando eu consigo fazer esse papel de facilitadora do diálogo, eu consigo com muito mais eficiência pacificar um conflito. Perfeito. Uau. Que eu acho que é, na verdade, o sentido de justiça, né? Então, a gente fala assim, quando eu me questiono muito, as pessoas vão bater as portas do judiciário por quê? O que elas buscam? Quando a gente pergunta isso na sala de audiência, eu quero que a justiça seja feita, mas o que é a justiça? O Sandel fala disso, né? Não. O que é fazer a coisa certa, no Então. livro dele, o Michael Sandel. Só uma dica de livro. Você não precisa ser da área do direito. Todo mundo entra em conflito. Então vale a pena ouvir, ler o Michael Sandel. Daqui a pouco os meninos vão colocar lá no nosso Linktree, você vai poder baixar essa bibliografia, vai olhar para isso, vai olhar, vai conhecer um pouco mais. E o Sandel fala isso, o que é fazer a coisa certa? E aí, Isa, essa é a pergunta que eu trago para você. Você está falando de um processo onde você usa dentro de uma relação de mediação uma escuta muito ativa para entender o que está acontecendo, né? Para quem não sabe, a Isa é de Campinas e aí eu tive a honra de ser aluno do professor Rubem Alves e ele tem um texto lindo sobre escutatória. A gente tem muito curso de oratória, né? Mas o quanto a gente está ouvindo os outros de verdade. Você acha que esse é um elemento fundamental? E aí eu vou abrir um pouquinho. Não só nas relações trabalhistas, dentro do teu trabalho, mas a escutatória na transformação dos conflitos que a gente vem vivendo hoje no mundo. Sem dúvida. Eu acho que talvez o principal. A gente não tem empatia, a gente não consegue ter empatia se a gente não souber ouvir. E isso é um projeto de vida, né? Uhum. Não é assim, olha, eu agora aprendi a ouvir. Eu brinco que muitas vezes a gente não escuta, a gente espera a nossa vez de falar. Né? E já pensando, principalmente quando a gente está discutindo, quando há uma divergência de ideias, já pensando no que a gente vai falar em seguida para rebater o que a pessoa está dizendo. Quer dizer, você não está se despindo daquilo que está em você para realmente acolher aquilo que está no outro. Então, não é fácil. Falamos disso ontem até, né? Da fala do filósofo indiano Krishnamurti, observar sem analisar é a mais alta forma de inteligência. Mas é dificílimo, a gente julga o tempo todo. A gente conversa, tudo que a gente faz, a gente está julgando, a gente está analisando o outro. E a gente se despir do que está na gente para acolher o que está no outro é realmente muito difícil, mas eu acho que talvez seja o principal passo para você desenvolver essa empatia que é necessária a uma negociação que realmente busque atender os interesses de todos os envolvidos, né? Então, tem muito a ver também com comunicação não violenta, né? Mais uma vez aparecendo aí, né? No episódio anterior... Por coincidência, a gente falou sobre isso. Eu até queria emendar uma pergunta, porque muito se fala de competências que tem no trabalho, nas diversas áreas. Você falou dessa capacidade dessa escuta ativa, né? O não julgar como um processo de evolução, e também gerar esse auxílio nos conflitos. Mas que competências são mais exigidas na tua profissão, que você conseguiria mapear para a gente aqui, se você pudesse contar para nós? Eu acho que talvez a primeira, quando a gente pensa num juiz, é a imparcialidade. Uhum. Né? Primeiro, é um requisito para o exercício da jurisdição é você ser imparcial, né? E ser imparcial é difícil demais. Demais, porque eu fui numa palestra, acho que do Karnal, que eu vi, que ele fala disso, né? Ele fala assim, que mais importante do que... Você não pode olhar para uma relação conflituosa com antipatia por alguém, mas nem com simpatia. Uhum. O ideal não é nem a antipatia, nem a simpatia, é a empatia, né? E aí até, de novo, a escuta ativa, essa capacidade de escutar, ajuda a desenvolver essa imparcialidade, porque você passa
a enxergar o outro na sua complexidade, de uma forma mais completa, né? Então tem um jargão do mundo jurídico que diz o que não está nos autos não existe. Mas porque a gente não pode, justamente por conta dessa condição da imparcialidade, eu não posso conhecer do que não está no processo. Tá. Né? Eu preciso julgar dentro daquilo que as partes me trazem apenas. Inclusive, muitas vezes, se eu tenho um conhecimento de fora do processo, eu sou suspeita para julgar. Eu não posso julgar, porque isso compromete muitas vezes a minha imparcialidade, que é a minha principal condição. Eu vou botar mais fogo nessa conversa. No ponto de vista da neurociência, né, a gente tem os nossos vieses inconscientes. Aquilo que está o tempo inteiro influenciando a tua tomada de decisão numa escada de inferência, porque a partir do momento que você olha para algo, já tem um julgamento ali. Então você precisa... eu estou fazendo agora eu estou fazendo uma inferência sobre a tua profissão. Mas você tem um momento de primeiro escutar a si mesmo para entender por que eu estou tendenciosa para ir para esse lado, por que eu estou tendenciosa a ir para aquele lado, antes de tomar essa decisão. Então, escuta as pessoas, escuta você, para depois tomar a decisão. Deve ser muito complexo olhar para isso. É mais ou menos isso, ó, eu olho para mim, o que eu estou pensando? Por que eu penso dessa forma? Por que eu penso da outra forma? E nesse caso, o que está escrito aqui? Isa, você tá maluca. É muito difícil fazer essas coisas. Porque deve ter gatilho emocional, né? É lógico, é lógico. Assim, o juiz é uma pessoa. Exato. Né? Então, ele ele carrega a história de vida. Isso. Nós carregamos a nossa história de vida, as nossas percepções. Eu acho que isso é um caminho que eu fui tomando. Até para entender, assim... Eu não sei o que é o certo, né? Até num desses textos eu escrevi, o gabarito não tá comigo, gente. Eu não tenho gabarito. Que lindo isso. Olha, eu vou sublinhar a frase. Né? Por isso que ela é encantadora, por conta de todo esse olhar. Assim. Eu não sei o que é o certo. Isso é lindo, cara. Mas é isso, né? A gente julga muito. Quanto mais a gente julga, mais a gente acha que a gente tem razão. Se a gente se sente capacitado para olhar para o outro e falar assim, você está errado, é porque a gente acha que a gente sabe o certo. E o que, afinal de contas, é o certo. E um dos maiores negociadores do mundo, que chama William Ury, ele fala que uma das condições para você ser um negociador de conflitos é você ter capacidade de se olhar de fora. Então, ele diz assim, vai para o camarote. Ele fala de um exercício. Suspender o julgamento, olhar de cima, né? Saia de você mesmo, tente só se olhar de fora. E quando você percebe que você está julgando, só constate. Isso é um julgamento, e siga adiante. Isso é um sentimento, e siga adiante. Então, é um exercício que ele ensina para você se olhar antes. Ele tem um livro que fala como chegar ao sim com você mesmo. Então, assim, da importância do autoconhecimento para você atuar num processo de negociar um embate, né? Uma disputa. Então, não vou dizer que é fácil. Como eu disse, é um projeto de vida. Muito legal isso. Um olhar, processo, né? Esse processo de autoliderança, a gente tem trabalhado muito com líderes, né? A gente foi trabalhar com vocês no TRT, a gente tem trabalhado isso dentro do mundo corporativo. E a gente tem executivos que têm uma longa escala de trabalho, de jornada de trabalho, de história de vida. E a gente fala para eles, o primeiro passo é a autoliderança, é o autoconhecimento, é olhar para você. Porque dentro desse processo de transformação, lidar com tudo que você lida hoje, né, com tomada de decisões, sentença, e o executivo também passa por isso. Então, como é que você faz? Aí agora, a mulher, Isa, né? Como é que faz para cuidar, né, dos filhos? Ter um relacionamento longo, que é um relacionamento bem longo, você e o André, né? Dá conta aí de estar antenada na profissão, porque antes de vir para cá, você estava em Brasília, num seminário, aí viajou para cá e veio... Como é que dá conta de tudo isso, mulher? Não é fácil, não. No seminário de métodos internacional de métodos sobre métodos consensuais de resolução de disputas, inclusive. Então tá o tempo inteiro estudando, né? Isso é uma coisa legal. Bom, primeiro eu faço terapia. Importante. Há 13 anos. Há 13 anos. Desde que a minha filha tinha 1 ano. Porque eu acho que os filhos
são a maior transformação que acontece na vida de uma mulher, do homem acho que também, mas eu não tô no lado do pai, eu tô no lado da mãe. Lugar de fala, lugar de fala. Exatamente, o meu lugar de fala é esse. Então, assim, eu acho que é a maior transformação que acontece. E aí mistura muito a maneira como você foi criado, a maneira como o pai foi criado, e aí a gente tem que fazer uma salada aí tem que dar certo, né? Então, eu faço... O meu castelo rosa tá desmoronando, E quando ele desmorona, só para fazer que tem a ver com a sua fala, cai um monte de cartas. Aí ela fala assim, mas esses fatos de julgamento é tão difícil decidir o que é o quê. Tem a ver com o que você falou. Gente, vocês têm uma memória incrível. Agora eu vou assistir esse filme de novo. Essa cena é maravilhosa. Vale a pena. Que aí eles entram no vagão, porque eles estão buscando... E aí tem uma outra cena, na verdade é nessa cena, que ele tá muito triste. Ele tá triste, o amigo imaginário, porque a Riley tá começando a esquecer dele. Porque a imaginação dela é muito forte, ela tem 6, 7 anos de idade, então as emoções primárias começam a se misturar com as secundárias e tal, e ele senta e começa a chorar. E ele chora e cai balas de lágrimas. É lindo o filme, gente, é uma recomendação, assistam. E aí, eu não sei se vocês lembram, a tristeza cola do lado dele. Primeiro a alegria começa a tentar positivar o sentimento. Ela começa, não, sai dessa, olha, sai daqui, sai daqui. Isso eu lembro. Lembra? E aí a tristeza senta do lado dele e tem uma ação empática. Fala, você tá triste, né? Poxa, que triste isso, tudo bem. Deve ser difícil, ela fala, né? Deve ser difícil. Deve ser difícil. E aí ela tem uma ação empática ali muito poderosa. Eu imagino que dentro do que a gente está falando aqui, né? O quanto falta estes aprendizados no nosso dia a dia. Você, nessa relação, assim, deve ter visto ações muito conflituosas, fortes dentro dessa história. E você, por ser uma pessoa sensível, que busca isso, você tem visto que o mundo está cada vez mais afastado, assim, e as pessoas estão buscando menos olhar para o outro, mais olhar para si, e talvez esse seja um caminho onde você fala da conciliação, fosse importante de ser aprendido a cooperação ao invés da competição, desde a mais tenra idade. Isso eu acho que está muito acentuado e assim, e numa sociedade como sociedade em rede, sociedade de informação como a gente vive, os conflitos tendem mesmo a aumentar, porque o acesso ao conhecimento, não necessariamente ao conhecimento. Amplificado, né? É amplificado. O acesso à informação é muito, mesmo que seja lá do grupo de família, do WhatsApp. Exato. E as pessoas se sentem embasazadas por essa opinião que elas pegaram no grupo. Viraram jornalista, né? Sem informação. Viraram todo mundo, né? É uma vulgarização, assim, do conhecimento, não necessariamente uma divulgação. E na verdade, quem tem o poder é quem tem a capacidade de divulgar o conhecimento. E eu acho que o interessante, nessa coisa da empatia que você falou, até deu o exemplo da tristeza, é que as pessoas acham que para ajudar o outro, elas têm que dizer para o outro o que o outro tem que fazer. Boa. E não é necessariamente isso. Aliás, eu acho que normalmente não é isso. Né? Porque aí você está dizendo, você não sabe o que fazer, mas eu sei, vem comigo, cola em mim. Mas às vezes é só acolher. Né? A empatia é muito mais profunda do que você ouvir o outro pensando no que você faria se você estivesse no lugar dele. Você não está no lugar dele. Você não está no lugar dele. E nunca vai estar. Nunca vai estar. Então, assim, você acolher e saber ouvir, saber só acolher mesmo a fala do outro, a dor do outro, isso muda muito, por exemplo, na mesa de audiência, quando a gente está negociando, você dar a fala, a pessoa chega na mesa de audiência, muitas vezes, o advogado... Isso eu acho que está mudando aos pouquinhos. Aos pouquinhos, mas está mudando. O advogado falou, deixa que eu falo. Porque ele sempre tem o receio de que ele fale alguma coisa que possa comprometer. Né? Então, eu falo por você. Só que muitas vezes, quando a gente está num processo de negociação, o que chega no processo nem é, muitas vezes, exatamente a dor da pessoa. Porque ele teve que transformar aquilo. É um filtro, o advogado já é um filtro. Né? Cada vez que vai passando, essa história um conta para o advogado conta para o juiz já tem, cada um carrega a história das suas percepções. Então, ela vem filtrada. Então, quando eu dou a fala para a pessoa, eu falo, conta para mim, por que o senhor veio aqui?
Que fez o senhor procurar o doutor para entrar com o processo? A pessoa só, posso falar? Assim, nossa, posso falar? Eu tenho direito? Pode falar. Só isso já abre uma porta. E te clareia muito também, eu interessante. fico imaginando. Você ouve a parte ali, isso deve trazer uma outra percepção do processo. Vou emendar uma coisa. Quando a gente foi fazer o trabalho com o TRT, quem acolheu a gente na vara foi a Isa. A gente foi lá ver você em audiência, né? E eu lembro de um caso, eu ainda contei ontem para a Fabiola, isso que me chamou muita atenção. Tinha o advogado da parte, me pareceu que ele não estava bem preparado para aquele momento, e era uma ação que você percebeu na hora, que ele estava enrolando ali a história e não deixou o outro falar. E você fez isso. Mas e o senhor? Porque eu acho que, se eu não me engano, era um pedreiro que disse que tinha um contrato e... Eu não sei, é muito caso. Pedindo vínculo, Estava pedindo vínculo, é. exatamente. Estava pedindo vínculo e ele falou, não, mas eu assinei um contrato. Aí você fala, então você assinou um contrato. O advogado murchou na hora. Você falou, você quer conversar com o seu cliente? E aí eles foram conversar e voltaram e mudou ali. Dali da coisa que ia rolar uma briga, bacana, você acolheu. Então eu vi você fazendo isso na prática. E juntando essas duas coisas que o Lu está falando, o quanto isso interfere na maneira de olhar para esse processo, que é um processo desafiador, e a gente está falando isso desde o início, né? Que é julgar, escolher e fazer. E para a gente, aí agora... Isabela, você queria ser psicóloga também, ó. Então essa é a hora. Momento terapêutico com a Isa. Como é que você faz para lidar com tudo isso? Porque todo dia tem algumas vidas que estão na tua mão, né? Às vezes a gente fala de casos pequenos, às vezes são casos gigantescos que impactam mesmo. Sim. Além do processo terapêutico, né, que você já falou, e isso é bem legal, o que mais você faz para se manter ativa, intensa, olhando para tudo isso que está acontecendo, cuidando da família, sendo essa mulher, porque a sociedade também hoje olha para esse processo do empoderamento feminino, mas cada vez mais eu acho que exige ainda mais da mulher. E talvez esse momento também de, opa, eu também preciso cuidar da Isabela, né? O que você faz nessa história? Eu ainda sou, eu acho que eu sou dessa geração que foi criada... tendo que dar conta, eu assumo as responsabilidades como minhas. Então, assim, eu carrego isso comigo, assim. Eu tenho que fazer, eu sou mãe, eu tenho que ser mãe, eu tenho que ser esposa, eu tenho que ser filha, eu tenho que dar conta, eu carrego isso comigo. Mas eu não abro mão de cuidar disso que eu gosto, que é de estar com pessoas, né? De manter meus relacionamentos. Então, aí eu faço a minha outra terapia, eu jogo meu beach tênis, eu tomo café com as amigas, eu tomo vinho com as minhas amigas. Excelente! Às vezes só com as amigas, às vezes com casais de amigos. Com Halloween. Com Halloween, organizo festa. É bem lúdica. Não é profissão. Não é profissão, não. Mas eu faço, adoro fazer festa, adoro comemorar. Não vem pra mim com essa história de você quer viajar ou fazer festa. São duas coisas diferentes. Adoro viajar também. Adoro. Mas são coisas diferentes e assim... A gente cria memórias afetivas, né? Isso. Então, assim, eu gosto de estar com pessoas. De uma maneira ou de outra. Seja na celebração ou no trabalho. Ou mesmo na dor, né? Claro. Meu marido fala, gente, mas você não sossega. Eu falo assim, não, hoje eu vou ficar sossegada. Deu 2 horas da tarde, eu falo, acho que eu já fiquei bastante sossegada. Já deu? Vamos assistir no fim de semana, né? Já tá bom. O que nós vamos fazer? Então, assim, eu sou muito ativa, eu gosto de movimento. O Zé trouxe um aspecto prático, né, do dia a dia do teu trabalho. E tem muita gente que nos assiste que ou são empresários ou são empregadores. Quais são os principais, eu ia falar erros, mas na verdade cuidados que você vê dos aspectos trabalhistas que essas pessoas deveriam estar mais atentas? Que seja um olhar talvez mais humano, cuidadoso. Acho que são boas dicas, porque você vê tanta coisas acontecendo. Que dica você poderia dar para quem está nos assistindo como empregador ou como empresário?
Que cuidado. Onde até buscar isso, Onde né? buscar ajuda. Alguém que está começando um negócio, é um empreendedor, vai lidar com gente, bota vínculo, não bota. Onde é que eu posso olhar para fazer a coisa certa? Né? Tem falha que não é proposital, né? Tem algumas falhas que é de conhecimento mesmo. Como a gente falou antes, tem muito conhecimento hoje disponível. E você tem alguma dica assim, ó, olha lá tem algumas informações, site, enfim. Hoje é muito difícil, acho que a gente vive um momento de muita insegurança jurídica. Eu sei, tem muita gente que quer fazer a coisa certa e não sabe que caminho tomar. Isso. Eu vejo por amigos até que vêm bem intencionados e perguntam e tal. E a lei mudou muito, teve muitas alterações. A gente teve uma reforma gigante em 2017 da lei trabalhista. Alguns artigos dessa reforma já caíram, né, por decisões do Supremo. Então, assim, as pessoas nem sabem o que é o certo, né? E a gente tem na verdade, ninguém pode se esquivar da lei dizendo desconhecê-la, né? Sim. Então, assim, é como se presumisse, a gente tem que saber, né? Aham, Tem que saber. sim. E tem muita coisa que decorre de interpretação também. Então, não é tanto é que a gente precisa de juiz, né? Sim. Senão a gente não, se fosse só uma subsunção do fato à norma mera, a gente não precisaria de pessoas para julgar, para definir, né? Bastariam robôs. Não sei se um dia se vai ter essa substituição, mas por enquanto não. Então, no fundo, o melhor caminho ainda é consultar um advogado trabalhista. Busque, né? Busque conselho. Uma orientação, porque não é fácil. Não é fácil. Às vezes a gente sabe que não tem caminho seguro, 100% seguro, entendeu? Que fala, olha, se você fizer desse jeito, você não vai ter problema. Perfeito. São relações humanas. Claro. Às vezes é uma redução de custo que você imagina, mas na verdade você está prejudicando alguém e prejudicando o teu negócio também. Não, e assim, não só são relações... Pensa assim, o trabalho é importantíssimo para a saúde mental das pessoas, é uma boa parcela da vida das pessoas, é o trabalho. Excelente. Está no trabalho, nas relações de trabalho. Exato. Quanto tempo a gente passa trabalhando? Mais que com a família. Muitas vezes mais do que com a família. Então, para reduzir situações de estresse, na verdade, é difícil, não pode desconsiderar essas circunstâncias. E que a gente lida com emoções mesmo, Claro, né? claro. Agora, dizer assim, orientações práticas, você vai começar um negócio, você vai empregar alguém, eu acho que melhor ainda é procurar a orientação de um especialista. Perfeito. Legal, Então, ó, tá começando essa coisa de internet, eu vou ali olhar, Não, vai e contrata alguém que vai te ajudar. Porque ainda assim você corre riscos, né? Então... Sempre. A vida é um risco, gente. Não encurta caminho, não encurta Não encurta caminho, vai buscar quem pode te ajudar dentro dessa jornada. E falar em quem pode te ajudar dentro dessa jornada, a Isabela já foi essa menina que estava lá no ensino médio, que você falou pra gente, que tinha dúvidas. Tem bastante mulheres que seguem e veem o programa. A gente trouxe 2 empreendedoras aqui, que a nossa irmã é a sócia dela também, para falar disso. E é algo que para nós é muito caro no sentido de valioso. Cada vez mais a gente vive nesse mundo corporativo que ainda está bem longe de ser um mundo equilibrado na liderança entre homens e mulheres. Então, assim, para as meninas que estão começando a carreira, que dica você daria para elas? Não só necessariamente se quiser ser uma juíza, o que seria muito legal que o mundo fosse mais feminino, eu espero que eu veja isso. Mas o que você diria para essa menina que está começando a carreira dela, que tem um monte de sonhos? É aquele momento do conselho mesmo, a gente queria te ouvir um pouquinho. Respira fundo. Olha, na verdade, eu quando... Vou falar de mim, né? Porque é difícil, eu acho difícil falar pro outro o que ele tem que fazer, né? Mas eu vou falar de mim. O meu caminho, o caminho que eu sigo é assim... Tem a ver com foco, tem a ver com saber o que você... Ninguém vai para o lugar certo sem saber aonde quer chegar. Né? Se a gente não souber para onde a gente quer ir, a gente nunca vai chegar. Mas eu acho que para qualquer coisa que você queira fazer, o importante é comprometimento,
é ter comprometimento com aquilo que você decidiu, que você escolheu, né? Então a gente fala, acredite em você é o básico, mas no fundo, o que eu digo para os meus filhos é assim, ninguém é bom em tudo e ninguém é ruim em tudo. Então você tem que encontrar aquilo que te faz feliz. Boa. Porque se você encontra aquilo que te faz feliz, você vai ter prazer em se aperfeiçoar, em se esforçar, em buscar os seus objetivos. Então eu acho que talvez o principal ponto seja encontrar o seu interesse, encontrar aquilo que te move. E se aquilo te move, eu acho que o resto vem, né? Acho que o resto você traz junto. Para mim, eu acho que foi muito isso que funcionou. Eu saber o que eu queria, eu escolher o caminho. E assim, e encontrando novos horizontes, porque você passar a vida inteira, acho que cada vez menos a gente vai passar, as novas gerações não vão passar a vida inteira fazendo a mesma coisa, né? Eu acho que se hoje já ter vários... Isso, eu tenho uma carreira de 22 anos, eu não sei se isso vai ser uma realidade sempre, porque as coisas estão evoluindo muito rápido. Mas mesmo uma carreira de 22 anos, você passou por um monte de mudança. Você Sim. fez teleatendimento, teletrabalho agora? fazendo por vídeo telepresencial e tal. Mas eu acho que eu me mantenho viva na minha carreira, na minha escolha, porque eu ressignifico. Porque eu encontro novos horizontes. Eu até falei, comecei pensando numa coisa, no fim eu fui me entendendo ali, né? Aceitando o que eu sou dentro Naquele do que eu momento. faço. O que eu sou dentro do que eu faço. Essa frase é bem legal. Então eu acho que você encontrar esses significados, buscar novos significados, buscar novos horizontes é o que te mantém vivo dentro de uma carreira longa. E também... Se não for aquilo, ok, né? Muda. Daí tem que ter coragem, né? Mas eu acho que... Porque, gente, se a gente falou que é tão importante, que faz... É tão importante para a nossa saúde mental, para a nossa realização pessoal, se você não se encontra naquilo que você faz, alguma coisa está errado. Alguma coisa está errada. Ou você se ressignifica, ou você muda. Às vezes você não está mesmo no lugar certo. É isso aí, a vida é muito curta para viver de sexta-feira. Não que sexta-feira não seja bom, né? Mas esperar só a sexta para ser feliz não dá. Fazer da segunda uma sexta, né? Pois acordou, toma um vinho, toma um café, vai jogar beach tennis, sai de Brasília e vem parar em Santos. Pois é. Isso é muito legal. Com muito prazer. Tá acabando, mano. Olha, eu tava querendo emendar uma pergunta, mas eu não vou emendar, não. Porque... Emenda. Então vou emendar. Então vai. É aquela pergunta que você pede o direito de falar mais um pouquinho. Você deu a dica para os jovens como começaria, e você falou que começou com 24 anos. Isso aí para mim tá muito... né? Ser juíza com 24 anos, né? Como é que foi seu primeiro dia como juíza? Olha, eu trabalhei com uma juíza que eu admirava muito, que hoje ela é desembargadora, tá para se aposentar, mas excelente, acho excelente até hoje, mas muito diferente de mim. Vocês já devem ter percebido que eu sou uma pessoa extremamente informal. Sim. E sempre fui. Eu com 24 anos, com esse meu jeito mais muito despojado e tal, e ela era muito formal. Ela é muito, não sei, agora eu já não tenho mais tanto contato, mas ela era muito formal. E eu lembro mas era meu espelho. Era quem eu me espelhava, era quem eu tinha para me espelhar. E, assim, fazer a primeira audiência... Fico imaginando o É desafio. muito difícil. A gente se sente numa vitrine, você nunca fez aquilo na vida, tá todo mundo te olhando, tá todo mundo te julgando, te avaliando. Senta um advogado com 30 anos de carreira ali na sua frente e fala: o que essa menina tá pensando que ela é? Entendeu? Nossa. Então, não foi fácil. Eu acho que eu era muito mais brava, mais séria. Precisava também, né? Eu acho que eu sentia que eu precisava me impor de alguma maneira. Hoje eu não tenho mais isso, todo mundo já me conhece, então é muito mais tranquilo. Mas eu sofria com isso, porque eu falava assim, eu fazia alguma coisa e eu pensava assim, nossa, a doutora Luciane jamais faria isso. Que era a minha juíza padrão. E com o tempo eu fui me aceitando. Mas no começo, eu fiquei muito nervosa. Acho que todo mundo vai fazer. Não sei se tem alguém que vai fazer a primeira E você audiência. lembra do primeiro caso? Lembra assim? Ou...
Não. Não, porque na verdade o primeiro não tem assim, 60 para fazer tanto de audiências, né? Eu fiz algumas. É um fluxo, né? Eu fiz algumas acompanhada de juízes, né? Uma semana você assiste um juiz. Naquela época era assim, hoje já é bem diferente a formação. Mas você ficava uma semana assistindo o juiz fazer audiência, sentadinho ali do lado. Depois, uma semana invertia, mais ou menos isso. Você fazia e o juiz te assistia, depois você vai. Vai com Deus. Então, assim, eu fiquei muito nervosa, mas a hora que eu sentei lá, eu preferi fazer sem o juiz me acompanhando. Imagino. Do que porque aí você fala assim, bom, agora tá comigo. Três lições importantes. Primeiro, o Luiz fala isso porque ele lembraria qual é o primeiro caso. A memória do Luiz é fora de série. Ele lembraria qual era o primeiro caso, quem era a pessoa, o nome da pessoa e a roupa que ela estava vestida. Ele tem um HD que eu não sei como cabe tanta coisa assim. O segundo ponto, você vai melhorar na sua carreira. Isso é muito legal, né? Sim. A Isabela de 24 anos para a Isabela que está hoje tem um crescimento gigantesco. E precisa ter referência. Ainda que não fosse a melhor referência no sentido do que você espelharia, mas foi a tua referência de transformação. Então, ter mulheres empoderadas na liderança é algo que eu torço para que tenham mais. E com essa consciência que você tem, que traz com leveza, com busca, com profissionalismo. E vulnerabilidade também, né? Podemos ser, né? Podemos aprender o tempo inteiro. Obrigado, Isa. Que papo maravilhoso. Acabou. Não tem mais Eu tempo. que agradeço. Adorei. Muito obrigada pela oportunidade, pela voz, né? Pela oportunidade de voz. E isso a gente vai garantir sempre. Mas o mais legal de tudo isso é ver exemplos. Eu tenho uma filha com 21 anos e eu quero que ela tenha exemplos de mulheres que estão na liderança, sejam pessoas, além de excelentes profissionais, seres humanos que querem transformar o mundo. Obrigado, Isa. Obrigada, eu que agradeço, adorei. Obrigado por trazer o humano para essa mesa e quebrar os estereótipos que eu falei que estava tão interessado. Foi ótimo. Obrigado pela tua contribuição. Humanizar o processo, é isso. Boa! Não esquece de compartilhar, curtir e a gente volta no próximo episódio. Um abraço. Valeu.